Continuando a observar a nossa célula como se ela fosse uma grande fábrica. Vamos falar nesse vídeo de uma organela muito especial. É a organela chamada retículo endoplasmático. Se o núcleo é a cabeça, corresponde onde temos o DNA, que é o que define o que vai ser produzido na célula. Se a membrana plasmática é aquela que delimita, seria o equivalente às paredes da nossa fábrica, o retículo endoplasmático tem a mesma função aí de uma linha de montagem. Vimos a mitocôndria, que funciona como um centro de distribuição de energia. Então nós vamos falar um pouco sobre como que as coisas acontecem dentro da célula. E elas simplesmente não acontecem esparramadas, elas acontecem de maneira ordenada. É como uma esteira de produção. Vamos falar então do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é uma organela exclusiva das células eucariontes e dentre essa função aí ele tem a função de distribuir, de organizar as proteínas que são produzidas na célula. Essas proteínas podem ser usadas interiormente à célula ou elas podem ser lançadas para o exterior. Porém, quando tem a informação vinda através de um RNA mensageiro do núcleo da célula, ele simplesmente passa para o lado externo e do lado externo ela vai ficar, então, a proteína vai ser moldada através dos ribossomos, vai ser produzida e vai ser empacotada. Esse empacotamento acontece numa outra organela que nós vamos ver mais para frente, que é o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático fica entre o núcleo e o complexo de Golgi. Então ela vai se estender, uma organela que se estende, quase encosta, através de poros, ela entra em contato com o núcleo por onde saem as informações na forma de RNA mensageiro e ela é delimitada então pelo complexo de Golgi antes de sair dessas membranas. E o retículo endoplasmático, ele pode ser observado sobre diferentes formas. Ele pode ter um aspecto mais granuloso ou ele pode ser um pouco mais liso. E aí nós damos o nome de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e retículo endoplasmático liso. O rugoso tem esse nome porque na estrutura externa, a membrana do retículo endoplasmático, nós conseguimos observar ribossomos que dão essa aparência, como se ela fosse rugosa. Já o liso não tem, ele é desprovido destes ribossomos, é onde acontece o final, o empacotamento final dessas proteínas, então não vão ter ribossomos nessas estruturas. Vamos falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático rugoso. Ele é o que está mais próximo, à região do núcleo, então mais interiormente na célula, numa organela que está um pouco mais para o interior, está logo em contato com o ribossomo que vai produzir essas proteínas e além dessa produção, são nessas estruturas também que essas proteínas são dobradas ou então elas são acrescidas de alguns radicais, então elas podem ser, por exemplo, glicosiladas e aí nesse caso elas vão ter adição de um açúcar ou elas podem ter adição de repente de alguma outra organela, de alguma outra composto químico ou alguma outra estrutura para que ela realmente torne-se uma proteína ativa. Tem alguns pontos na membrana desse retículo endoplasmático que nós vamos estar encontrando alguns poros e esses poros são poros que se conectam com a região do núcleo, onde tem a comunicação entre o núcleo e o citoplasma e estas organelas. O retículo endoplasmático é como se fossem sacos achatados, e esses sacos então são todos cheios de cheios de comunicações por onde essas proteínas vão se deslocando. Seguindo, dando continuidade ao retículo endoplasmático, essas comunicações vão se estender até uma outra, até a outra parte da organela que é o retículo endoplasmático liso, onde finalmente essas proteínas passam para o complexo de Golgi e aí sim elas são excretadas ou usadas internamente. Vamos falar um pouquinho do retículo endoplasmático liso. Terminou de empacotar, fez o que tinha que ser feito, dobrou a proteína, ela passa então para o liso. O liso ele vai ser formado por estruturas membranosas também, porém sem esses ribossomos e tem diferentes funções que já são muito bem atribuídas a esse retículo endoplasmático liso. A primeira delas é a produção de lipídios, como a lecitina e o colesterol, além de vários outros hormônios esteroides, como a testosterona e o estrógeno. Vocês já podem imaginar, então, quais são as células onde essas organelas são encontradas em maior quantidade.
Pois é, nas gônadas, aonde eu tenho a produção de grande quantidade de espermatozoide, por exemplo, ou então grande quantidade de hormônios. Essas organelas, elas vão estar em maior quantidade, aonde necessariamente elas vão estar precisando de uma maior produção, no caso aí de hormônios esteroides. Nestas células, então, eu tenho uma alta produção de esteroides e, portanto, uma grande ativação do retículo. Então, o retículo endoplasmático liso acaba ocupando uma região muito extra nesse tipo de célula. Além dessa função, ela também participa nos processos de desintoxicação. Então, imaginem as células do fígado, né, que recebem ou que vai metabolizar uma grande quantidade de álcool, ou então alguma droga, ou então algum remédio ou medicamento. Essa organela é importantíssima porque é nessa região que vai ocorrer a quebra, que vai ocorrer a metabolização e, de certa forma, a degradação de substâncias que são nocivas para o organismo. E uma terceira função é o de armazenamento de algumas substâncias. Elas podem chegar, inclusive, nos vegetais a formarem esses vacúolos que vão ser derivados do retículo endoplasmático liso, justamente com essa função de reserva. E considerando que as células vegetais vão passar por períodos aí, ora com alimento, ora sem nutrientes, ou então com água, ora sem água. Então, como ela não consegue se deslocar, essas são organelas fundamentais aí para o armazenamento de várias substâncias. Bem, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas estressadas, pessoas ou então com alguma situação sobre estresse no nosso organismo. E será que existe estresse do retículo endoplasmático? Pois é, existe. Existe uma lesão que nós podemos estar provocando justamente em função da sobrecarga dessa organela. O que pode causar isso daí? Nós temos inúmeras causas, como por exemplo, falta de oxigênio na célula ou de algum nutriente na célula. Tem, por exemplo, infecções virais, doenças genéticas ou até mesmo exposição a materiais particulados. Pois é. Nós comentamos em alguns vídeos anteriores o problema de poluição atmosférica e um material particulado de diâmetro menor que 2,5 micrômetros, ele é extremamente nocivo, porque ele passa pelos alvéolos, pode alcançar a corrente sanguínea e, alcançando a corrente sanguínea, ele também vai ser metabolizado no fígado. Então, várias situações, né, não só um trânsito estressante, mas várias outras situações podem levar a estresse a estas células. Qual que é a consequência dessa falta de oxigênio, substâncias tóxicas, enfim, né, que nós temos inclusive no nosso dia a dia? Esse estresse natural, né, do ambiente pode levar a um acúmulo de algumas proteínas que são mal dobradas. E já se sabe que essas proteínas que são mal dobradas estão associadas à ocorrência de alguns tipos de cânceres, né, de alguns tipos de tumores, né? Isso altera de certa forma, se eu não tenho uma dobra correta dessas proteínas, pode alterar a produção de insulina, que no caso é um fator causador da diabetes tipo 2, e pode também alterar, de certa forma, sobrecarregar outros órgãos, como por exemplo os órgãos reprodutores. Se nós temos o retículo endoplasmático como local aí de síntese desses esteróis, se eu tiver um acúmulo de substâncias e desloco eles, né, ou acabo, de certa forma, atrapalhando o mau funcionamento, eu vou ter como consequência uma alteração aí, ou até mesmo levar à formação de alguns tumores. Como que trata isso? E aqui vem algumas novidades, algumas pesquisas recentes têm revelado um medicamento muito usual, muito comum, que é a aspirina. Pois é, a aspirina ou um derivado da aspirina, o sal salicilato de sódio, ele tem, né, ouvido alguns trabalhos, tem alguns trabalhos que relatam que ele inibe a proteína que pode estar associada a esses tumores. Pois é, um medicamento tão simples, já estudado há mais de 150 anos, hoje revela aí alguns metabólitos e algumas substâncias que vão levar, inclusive, à cura através desses tumores. E como que isso pode estar sendo explicado? Nós temos um tratamento, né? Existem alguns pesquisadores que trabalharam com camundongos e o tratamento prolongado com aspirina tem resultado na prevenção do desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos. E isso está diretamente relacionado com esse sal,
que de certa forma acaba facilitando ou evitando que essas proteínas sejam mal dobradas, ou seja, fazendo o serviço de casa. Então, pensando na célula e no retículo como uma esteira, é como se essa proteína conseguisse agilizar as atividades na esteira e conseguisse facilitar a produção. Mas é claro que nós não devemos também, de certa forma, sobrecarregar o organismo, porque isso pode ter uma resposta diferente nas diferentes pessoas. Então, evitar situações de estresse e também evitar a exposição a poluentes também é um bom remédio.